Olá, amigas e amigos surtrabalhistas. Aqui quem fala é Solon Sampaio e está começando o quinto episódio do Fute Tribe Podcast. E hoje está comigo aqui três tricolores. Eu vou apresentar primeiramente aqui a minha amiga Nicole Macedo, tricolor do Morumbi. Tudo bem, Nicole? Olá, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde aí para quem nos ouve. Tudo bem sim, você, Solon? Tudo bem também, graças a Deus. Também está com a gente, mais uma vez, o tricolor das Laranjeiras, Ricardo Herédia. Tudo bem, Ricardo? Olá, saudações trabalhistas a todos, tudo bem aqui com vocês? Maravilha. E antes de apresentar a nossa convidada mais que especial, eu vou dar uns recadinhos aqui para vocês, nossos ouvintes fute trabalhistas. A gente, desde a semana passada, a gente já está com um canal no YouTube, né? Esse episódio vai estar também no YouTube. Então, se você estiver ouvindo esse episódio no YouTube, eu peço que você se inscreva aí no nosso canal, que você curta esse vídeo e também ative as notificações para que vocês fiquem informados quando subir algum vídeo, algum episódio na plataforma. Caso você esteja ouvindo nos agregadores de áudio, peço também que vocês nos sigam no seu agregador preferido, para que também você sempre fique sabendo dos episódios que estão disponíveis na plataforma. E também que vocês nos sigam nas redes sociais, né? O nosso Twitter, o nosso Instagram é @futetrab e na nossa página no Facebook é Futetrab Podcast. Bom, deixa eu apresentar então agora a nossa convidada mais que especial, né? Ela que é tricolor, torce para o Tricolor Baiano, o Esporte Clube Bahia. Ela também é presidente da Juventude Socialista do PDT de Salvador e é fundadora da instituição Netos por Escolha. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Ana Rosa Mendes. Tudo bem, Ana? Olá, Salom, Nicole, Ricardo, tudo bem? Agradecer primeiramente o convite de vocês nesse espaço tão especial e trabalhista. E vamos junto aí fazer um podcast interessante para essa galera aí que está construindo um país, que gosta de debater futebol, tem muita coisa boa para sair. Maravilha. Bom, Ana, eu queria primeiramente saber um pouco de você. Primeiro que você fale um pouco de você, do seu trabalho aí junto ao trabalhismo, né? Que você constrói aí o trabalhismo aí em Salvador, como que é esse trabalho, as dificuldades, e que você também fale um pouco aí do Netos por Escolha, que eu achei bem interessante quando eu vi essa instituição lá no Instagram. Então, eu vou começar ao contrário, né? Eu vou começar falando do Netos, porque foi o que me fez chegar onde eu estou hoje. O Netos por Escolha surge de um amor que eu tenho pelo meu avô, né? Perdi meu avô vai fazer 2 anos, meu avô tinha Alzheimer, e eu criei uma página, na época que eu fui morar com ele, chamada Prazer Sua Neta. Prazer Sua Neta porque eu me apresentava para ele todos os dias, né? Por conta do Alzheimer. E aí, na época, bombou a página e tal. Fui para a Rede Globo, inclusive, fui convidada por Fátima Bernardes para ir lá ao vivo falar um pouco do meu avô e dessa página que eu tinha criado. Volto para Salvador com as pessoas querendo conhecer meu avô, querendo conhecer a história da gente. E surge a oportunidade de abrir um projeto social para idosos, que é o Netos por Escolha. Hoje a gente se encontra em Salvador, em Juazeiro, Petrolina, São Paulo, Conselheiro Lafayette, em algumas cidades aqui do Brasil, onde eu tenho embaixadoras, né, que trabalham junto comigo. E, politicamente falando, eu comecei a me adentrar em alguns espaços para conseguir algumas coisas para o projeto social. E principalmente para os ILPs, né, que são as instituições de longa permanência que eu trabalho, que são conhecidos como abrigos. E aí comecei a conversar com algumas pessoas da prefeitura, questões de autorizações, de vigilância sanitária, e aí eu comecei a perceber que, de alguma forma, a política, para mim, seria importante nesse quesito, né, de eu conseguir as coisas para os meus velhinhos. E o pontapé inicial foi a partir de um fechamento que ia ter de um dos abrigos que eu ajudo. A gente conseguiu toda a documentação necessária para não fechar o abrigo, a gente reformou o abrigo, a gente teve que juntar mais de 20 mil reais para o abrigo não fechar, porque era uma solicitação muito grande da prefeitura de questões inadequadas da casa, tanto questões físicas quanto documentais.
E aí fiz uma parceria muito boa com o pessoal da prefeitura, eles me ajudaram muito aqui em Salvador, e a gente conseguiu com que o abrigo não fechasse. E eis que surge 2018, né, que foi o ano mais louco, eu acho que, da existência do povo brasileiro, e infelizmente Jair Bolsonaro assume, e de lá para cá, né, na verdade lá nasceu a minha vontade de estar combatendo esse desgoverno. E aí nasce esse amor pelo PDT, através do meu padrasto, na verdade. Engraçado que meu padrasto, ele é petista, ele é muito petista, e ele sempre disse assim, por mais petista que eu seja, eu sei que seu lugar é o PDT. E aí ele conheceu o Brizola lá no Rio de Janeiro, ele é carioca, né? E me adentro ao PDT em outubro de 2018. E de lá para cá não larguei mais, comecei a pautar isso como um dos pilares da minha vida, né? Trabalhista, socialista, enfim. E uni isso ao útil ao agradável, né? Juntei o terceiro setor aí nessa luta de demonstrar a importância mesmo da gente levantar essas pautas sociais de políticas públicas, porque terceiro setor é política pública, e a gente pode muito bem unir primeiro, segundo e terceiro setor para estar fazendo essas questões desenvolvimentistas, né, que é o que a gente acredita tanto. Porque eu não acredito em assistencialismo, eu não faço esse tipo de assistencialismo. Claramente a gente precisa, né, estar doando donativo para casa, fazendo reformas, mas eu acredito que eles possam se desenvolver, que é o que a gente faz. A gente tem um trabalho de super nene. A gente vai para o abrigo, vê o que eles precisam, a gente desenvolve lá dentro, faz as reformas, faz a parte documental, faz com que o bairro ele fique ao redor daquele abrigo, entendendo que eles estão precisando não só de ajuda, mas de visitas, enfim, porque para além dessa ajuda financeira, enfim, palpável, é muito sobre amor também, né, que é o que a gente desenvolve no Netos, é isso. E aí começa a minha jornada dentro da política, e aqui estou. Ricardo, Nicole, vocês têm alguma pergunta para fazer para Ana? Eu tenho. Oi, Ana, eu queria saber como que é a juventude aí em Salvador, né? Como que é o grupo em qual você participa, como que você percebe que está esse pessoal e o próprio PDT aí na cidade também. Então, há pouco tempo, né, não tem, quer dizer, já tem 6 meses. Tem uns 8 meses, 9, que eu fui nomeada, mais ou menos, a presidente da Juventude de Salvador. E fui nomeada na época que eu estava em pré-campanha, né? Ano passado saí candidata a vereadora aqui em Salvador, tive uma votação muito expressiva e deu muita força para minha campanha, né? Sair presidente, né? Estar presidente. Só que eu comecei o trabalho de fato, né? De tomar as rédeas da situação, tomar a frente da situação, tem 2 meses, porque a gente estava com a juventude muito parada aqui em Salvador. Comecei a mobilizar as pessoas, a conversar de um por um, fazer esse trabalho de formiguinha. Agradeço muito, inclusive, ao meu secretário-geral, todo o trabalho que ele me ajuda, assim, meu braço direito, que é Carlos Brasileiro, e conseguimos, né, dobrar a meta. A gente, éramos 11, se eu não me engano, hoje temos 27 jovens pedetistas aqui em Salvador. E a gente tem virado uma juventude muito orgânica, né? A gente tem muitas pessoas que entraram por conta de Ciro, que ontem a gente teve uma reunião, inclusive, o pessoal falando, não, porque eu sou cirista e tal. E eu falei, não se preocupem, porque eles têm um pouco de vergonha, assim, porque a gente fala da história de Brizola, de Getúlio Vargas e etc. E eles não entendem muito bem. Eu falo assim, não se preocupem, porque eu também entrei por conta de Ciro. E hoje eu vejo o quão importante é essa capilaridade, né? Essa organicidade, assim, da gente entender a história do partido, o que é pautado. E a gente tem construído isso com muito carinho. E eu estou muito feliz, porque agora, para além disso, né, eu converso muito isso no Twitter com muitas pessoas. Aqui tem muitos homens na juventude. E ontem a gente teve 3 meninas na reunião. E eu fiquei felizíssima, né? Fiquei super empolgada com elas. E foi muito bom de ouvir de uma delas assim: eu só entrei para conhecer a juventude por sua causa, porque eu nunca vi uma mulher, né, presidente, estando à frente de uma coisa tão macro, que é uma juventude de um partido político. E isso dá força à causa. Acho que você também, como uma mulher política, né, Nicole, a gente entende que a gente precisa ocupar esses espaços dito inimagináveis,
inalcançáveis, para a gente estar levantando outras mulheres, porque mulheres levantam mulheres. E a gente tem feito esse trabalho aqui em Salvador, até por conta da comissão provisória também, que a gente quer renovar, e a gente não consegue renovar, porque tem que ter a paridade, né? Tem que ter esse número de mulher, e agora a gente vai conseguir renovar. Então, a gente está fazendo uma construção muito, muito positiva aqui no partido. E sobre a segunda pergunta que você fez, sobre o partido aqui na Bahia, a gente teve uma reunião também, recentemente, do PDT Bahia. O PDT está muito parado por aqui, principalmente por conta da pandemia. E aí a gente teve uma reunião com o deputado federal Félix Mendonça, que trouxe várias ideias novas para o partido, principalmente em questões de marketing, assim, da gente estar modificando a casa, fazendo inovações, estar convidando pessoas para estarem trabalhando nesse marketing. Inclusive, me dispus a isso, porque não trabalho com marketing, né? Sou formada em Direito, mas eu tenho feito um trabalho, assim, com muito esforço para fazer o marketing da JS, e tem funcionado porque a gente tem alcançado pessoas. E aí me dispus, falei, não, deputado, eu estou aqui para ajudar, para dar palpite, dar pitaco, não se preocupe. Ele falou assim, Ana, que ótimo que a gente tem você e tal, porque de fato está funcionando isso na nossa JS, que é essa escuta ativa e essa fala fácil, que é uma coisa que eu tento promover muito nesse marketing de político mesmo, porque às vezes a gente vê essas palavras difíceis, essas questões mais rebuscadas e as pessoas não entendem, então eu pautei isso para ele também, da gente ter uma linguagem mais acessível para as pessoas que querem ouvir, né, que querem fazer parte. E aí a gente está recomeçando essa construção aí para dar vida de novo ao PDT Bahia. Ricardo? Oi, boa noite, Ana. Desculpa. A gente sabe que o PDT tem a vice-prefeitura de Salvador, né, com a Ana Paula Matos. Então eu gostaria de saber como é que é a relação da juventude com ela e como é que está essa construção aí em cima do nome do Ciro com o pessoal do DEM. Então, recentemente, literalmente recentemente, vai fazer 2 semanas, eu fui admitida na equipe da Coordenadoria de Projetos Sociais da Secretaria de Governo, e a secretária de Governo é a Ana Paula Matos, né, nossa vice-prefeita, eu estou trabalhando na equipe dela, e a gente tem construído e pautado questões muito importantes, não só em questões de juventude, mas de políticas públicas, mas cada vez mais eu vejo essa aproximação de Ana Paula, porque a gente pega a Ana, que vem de um outro partido, né, e cada vez mais tenta pautar as construções trabalhistas, socialistas. Uma vez eu até falei com ela uma questão dessa, que eu falei assim, comentei com um dos assessores dela, eu fiz assim, Ana é tão trabalhista, mas ela não, eu acho que ela ainda não visualizou essa questão de uma forma orgânica, porque às vezes eu acho que é muito difícil quando a gente pega alguém de uma polaridade e traz para outra, porque ela acredita no projeto. E eu vejo muito, eu tenho muito essa visualização de Ana Paula. Eu não falo isso tietando nem nada, é uma pessoa que eu gosto pessoalmente, assim, como ser humano, mas principalmente como pessoa política também. O trabalho dela desenvolvido nas comunidades, dentro do partido também, ela tem dado voz às mulheres, voz às pessoas de dentro do partido, ela tem uma escuta muito ativa, o que é muito positivo, porque falta muito isso aqui no PDT, e ela e Félix e Léo Prates têm pautado muito isso, porque a gente também tem Léo Prates, né, que é nosso secretário de saúde, nosso presidente municipal aqui, que também é pedetista. Então, a gente está fazendo essa construção de pouquinho em pouquinho. E eu tenho visto frutos, né, tanto que eu estou lá dentro agora ajudando, fazendo essa mediação entre juventude e vice-prefeitura com a prefeitura, e estou tentando organizar a casa, né, servindo essa mediação ali, um pouquinho estou ali, um pouquinho estou aqui, mas, como eu falei para a Nicole, é esse trabalho de formiguinha. Então, o primeiro passo foi dado, a porta foi aberta, né? Essa oportunidade que surgiu para mim foi muito positiva, tanto que eu construí muito isso com o pessoal do partido, comentei com alguns companheiros, alguns camaradas sobre isso, essa questão dela acreditar no meu trabalho, dela estar acreditando na minha construção de juventude, estar me colocando lá dentro, eu acho que já é o primeiro passo para a gente continuar construindo, e de estar aproximando bem da gente, né? Quando a gente para falar, a Ana Paula tem uma relação de irmã com Bruno Reis, que é nosso prefeito, e trazer cada vez mais Ana para perto, ter esse entendimento do ser pedetista, de, né, construir Ciro Gomes, de estar pautando um partido, enfim,
junto com o DEM vai ser muito positivo. Então, a gente tem feito essa construção aqui com essa forma um pouco mais capilar e de pouquinho em pouquinho. Maravilha. Vamos entrar na nossa pauta, então, gente? Bom, ontem a gente teve o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, né? Vamos entrar já, né, no assunto futebol. E eu, infelizmente, não estou mais nessa competição, né? Meu time já foi eliminado, mas vocês aí, tanto o Fluminense quanto o São Paulo, quanto o Bahia, ainda estão na competição. Então, vamos passar aí para os confrontos que foram sorteados? Vamos lá. Bom, o Criciúma foi sorteado para enfrentar o Fluminense do Ricardo, né? O Flamengo vai enfrentar o ABC do Rio Grande do Norte, ABC de Natal. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Bahia da Ana. O Vitória, rival da Ana, vai enfrentar o Grêmio do Rio Grande do Sul. O São Paulo da Nicole vai enfrentar o Vasco da Gama. O Fortaleza do Ceará vai enfrentar o CRB de Alagoas. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Atlético Goianiense, né? Confronto de Atléticos. O Atlético Goianiense eliminou o meu Corinthians. E o Santos vai enfrentar o Juazeirense da Bahia também, que é Juazeiro, que a Ana também deve conhecer bem. Bom, Ricardo, que destaque você tem aí desse sorteio? Seu Fluminense, ou você tem algum outro confronto aí que você queira destacar? Bem, com todo respeito ao Criciúma, né? O Fluminense ficou no início do ano com a fama de ter azar no sorteio, né? Mas parece que o azar passou um pouco, o sorteio foi bom para a gente. Parece que o jogo virou, né? Agora estamos dando um pouquinho de sorte. Mas é claro que tem que levar o jogo com a importância que ele merece, porque o Criciúma é um time de respeito, tem uma história bonita e tudo mais. Eu acho que, assim, é muito bom ver muitos times do Nordeste aí nessa fase da Copa do Brasil, são a maioria, né? E, assim, de confrontos, eu acho que Atlético Mineiro e Bahia vai ser um grande confronto, né, de times da Série A. E o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense, né, que vem surpreendendo aí nesse início de temporada no Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança. Eu acho que vão ser os dois melhores jogos aí E São Paulo e Vasco, eu acho que em outros momentos seria um jogo para todo mundo parar para ver, né? Hoje o Vasco já não tá ajudando muito nessa perspectiva, mas é sempre um clássico brasileiro muito grande e a gente tem que ficar de olho. Lembrando também que o Fluminense já deu sorte no sorteio da Libertadores, né? Também. Pois é. Nicole, e você? O que você achou desse sorteio aí? Tem além do São Paulo, o que você poderia destacar? Achou que São Paulo deu sorte ou não? Eu ia destacar que o Fluminense está dando sorte, né, nos sorteios aí, mas enfim, já foi falado. Eu gostei do sorteio do São Paulo, eu acho que dos times ali que a gente poderia enfrentar com mais, né, sossego, assim, porque o São Paulo não tá vindo muito bem, né? Foi o Vasco, então eu fiquei feliz com esse sorteio, acho que aparentemente vai ser um jogo mais fácil. E iria destacar também o Atlético Mineiro, né, com o Bahia, e o Atlético Paranaense, que eu acho que está jogando muito bonito, a forma que eles estão, né, no Brasileirão, e o Atlético Goianiense, que está aí, né, sei lá se é o azarão, o que está acontecendo, mas que está jogando muito bem contra os grandes aí que a gente viu no Brasileirão. Então vai ser um jogo muito interessante. Acredito que vai dar Atlético Paranaense, pela forma que está jogando, mas vai ser um jogo bastante interessante. Ana, eu vi que você comentou aí também nas redes sociais, aí no Twitter, que falando desse sorteio aí com o Atlético Mineiro. O que você achou aí do Atlético e do Bahia desse confronto? Diz pra gente. Azarado foi a gente agora, né? Ricardo pulou a fogueira e passou a fogueira pro meu Bahia, mas tudo bem. Enfim, bora pra cima. Eu tava falando pro pessoal, assim, gente, a gente fica triste por um lado, mas a gente joga Gilberto para eles, né? A gente abençoa Gilberto e joga para eles aí, que tá fazendo uma temporada muito boa no Bahia.
Mas eu queria ter pegado o vice, né? Ter pegado o Vitória. Infelizmente não pegamos aí esse Bavice aí. Mas outra pontuação que eu queria fazer, que eu fiquei é um triste feliz, né? Que é o Fortaleza e o CRB, que a gente pega os dois times nordestinos aí nessas oitavas, mas já é certeiro que um deles vai estar nas quartas, então é algo positivo. Mas fiquei um pouco triste com esse sorteio, mas confiante, né? Porque a gente entende o quão a gente ama e o quão a gente sofre pelo nosso time. Então eu estou nessa perspectiva aí. Destacando também que a gente tem 6 times nordestinos, né? E dentre eles, 3 são da Bahia, né? Os já tradicionais Bahia e Vitória e o Juazeirense, né? Ana, me conta, aproveitando que a gente está falando de futebol, me conta um pouco aí da sua relação com futebol, com Bahia. Eu lembro que você me contou quando a gente estava conversando para você vir participar aqui do nosso podcast, que o seu avô foi jogador, é isso? Isso, meu avô foi jogador, se eu não me engano, 40, 50 ali. Tanto que na época o time ainda nem tinha patrocínio, quem patrocinava muito dos jogos era meu avô, né? Já era jogador e patrocinador do time. E eis que surge esse amor pelo Bahia, né? Acho que de toda a minha família, na verdade, se alguém fosse diferente disso, a gente não estaria mais na família, né? Seríamos retirados, obrigados a nos retirar. Mas nasce esse amor aí pelo Bahia, nasce de uma forma orgânica, como dizemos na política, e a gente vê uma paixão do meu avô de uma forma assim abissal pelo Bahia. Tanto que quando meu avô faleceu, ele teve uma homenagem, né, no campo da Fonte Nova, enfim, teve foto dele no telão. E o Bahia sempre teve um carinho muito grande por meu avô, assim, na verdade, de muita gratidão, né, por ele ter inicializado de uma forma assim, de muito amor, assim, de muita paixão pelo time. E aí surge essa relação com o futebol e ele passou muito isso para não só para mim, mas principalmente para os meus primos, né, que são mais velhos que eu. Tanto que eu joguei por muitos anos futsal na escola e a gente trocava muitas ideias de campo, assim, na época que eu jogava, ele era ponta direita, eu era ponta esquerda. E ele dava algumas dicas, algumas dicas para além do que deveria ser o futebol. Tipo assim, mas se vierem para cima, você tem que dar carrinho mesmo, que não sei o quê. E essas questões assim, minha mãe ficava, meu pai, pelo amor de Deus, não motive essa menina a fazer coisa errada no futebol, e não sei o quê. E aí eu largo o balé clássico, né? Fiz 12 anos de balé clássico, me formei no balé clássico para jogar futsal. Ou seja, matei minha mãe e meu avô, assim, só alegria. E aí joguei até o segundo ano do ensino médio, no terceiro, na época de vestibular e tal, acabei largando o futsal. E comecei a jogar só de brincadeira mesmo com as minhas amigas. Uma vez por semana a gente joga futsal. E é algo que me enche o coração, né? É uma coisa que faz parte da minha vida. Não sou de acompanhar muito o futebol, assim, dito pela televisão e etc. Mas acompanho muitos jogos, às vezes ouço pela rádio e tal, porque aprendi isso com meu avô, inclusive. E me faz feliz, né? O futebol me faz feliz. O tanto que ele une as pessoas, às vezes separa também, né? Porque quando tem jogo do Vitória, junto com meus amigos, separa de vez em quando. Mas é uma coisa que traz muita felicidade para o povo brasileiro e muita felicidade para minha casa também. Ô, Ana, é muito legal essa história, porque ela é muito parecida com a minha também. Eu, com 10 anos, larguei o balé, assim, não queria mais fazer balé, jazz, nada disso. Fui jogar bola, só que comecei a jogar futsal, e depois eu fui para o society, né? E eu só fui parar na faculdade, assim, então eu participei de campeonatos, joguei pela cidade, ensino médio, e na faculdade entrei para a Atlética também para jogar futebol, assim, então, e era muito bacana, né, e gosto mesmo, assim, ia para o estádio e tal, e minha mãe também ficou meio brava, né, porque ela gostava de comprar sapatilha e tinha que gastar mais dinheiro, porque o chuteiro era muito caro, mas é bacana essas histórias. Olha, bem interessante, gostei, hein? Bom, vamos mudar um pouco então de assunto, vamos falar um pouquinho de política também, que é outro assunto que a gente gosta. Eu vou repercutir aqui uma notícia da Infomoney. Ministério Público vê indícios de crime na compra da vacina indiana Covaxin. Segundo documentos, o país pagou valor 1000% maior por dose.
O Ministério Público Federal identificou possíveis crimes na compra das 20 milhões de doses da vacina indiana anti-Covid Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat Biotech, e vai levar o caso da esfera civil para a criminal. Segundo o órgão, de acordo com diversos sites e jornais brasileiros, há suspeitas de superfaturamento no valor de cada dose, já que essa é a vacina mais cara comprada pelo Ministério da Saúde. Há dúvidas sobre qual a necessidade de haver uma intermediação na compra, nesse caso, realizada pela Precisa Medicamentos, além de ter sido o único processo rápido para a compra. Segundo o portal UOL, a negociação durou cerca de 3 meses e a ordem para aquisição da vacina partiu pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro sem partido. O valor total fechado pelo governo federal foi de 1,6 bilhão de reais. Ana, tem caroço nesse angu? O que você acha aí? Você acha que a gente pode achar o Fiat Elba do Jair Bolsonaro, como até o Neto comentou, né? O presidente do PDT aqui de São Paulo comentou no Twitter? Você acha que essa vacina aí superfaturada é o Fiat Elba do Bolsonaro? Com certeza, sem falar que ainda existem documentos básicos que não foram aprovados nem pela Anvisa, né? Quando a gente para falar da parte documental de aprovação da vacina, e a gente já vê que já tem uma lacuna aí que existe em relação a isso, tanto que, como assim? A Pfizer não pode ser liberada, né? Eles deixam de responder e-mails, sendo que a Anvisa aprova uma vacina como a Pfizer, e aí, por outro lado, a Covaxin, que a gente não tem essa prova documental ainda liberada pela Anvisa, algumas questões documentais, passa nessa casa do bilhão de compra. Então, a gente já vê que tem um desnível, que tem alguma coisa faltando, sem falar na questão que o Queiroga ele falou sobre que eles não compraram imunizantes e não pressionaram a Anvisa relacionado à compra da vacina. Já Pazuello, né, porque a gente já vê isso desde Pazuello, a questão dessa compra da Covaxin, ele é delatado por um servidor do Ministério da Saúde que disse que existia uma pressão atípica, sim, na gestão Pazuello, então a gente já vê uma falha de comunicação entre Queiroga, Pazuello e Jair Bolsonaro, e vê que, de fato, a gente tem esse caroço aí, mais cedo ou mais tarde eu espero, né, que essa saída do Salles hoje, essa demissão aí do nada, né, porque tudo é do nada nesse governo, as coisas acontecem do nada. Essa saída do nada do Salles não sirva, de fato, como uma cortina de fumaça e que a CPI continue pautando isso, né, porque a gente vai ver em várias manchetes, em vários lugares, essa questão da saída do Salles, e eu não quero que isso tape essa questão da CPI da Covid, apesar de que cada dia que passa, a CPI da Covid ganha mais força, as pessoas têm assistido, as pessoas têm conversado sobre isso, então eu acredito que não vai ser apagado e não vai ser esquecido. Mas, de fato, precisa ser conversado, porque quando a gente fala na casa do bilhão de um gasto em vacina, a gente para falar do outro lado do quão seria econômico a vacina, por exemplo, comparada da Pfizer. A Pfizer, se não me engano, estava num valor de $10 e a Covaxin de 15. Então, a gente já vê que, mais uma vez, temos uma lacuna. Por que uma compra corrida, como foi essa compra da Covaxin, saindo na frente da Pfizer, depois de tantos e-mails não respondidos? E a gente vê uma diferença, porque é uma diferença, assim, de $5, faz muita diferença hoje em dia, dessa compra de vacina. E então, vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos, mas eu espero que mais algumas pessoas sigam caindo aí nessa CPI da Covid. Nicole, o que você tem a comentar desse caso aí? Será que a gente vai ver progredir aí para avançar em um processo de impedimento do Bolsonaro? Rapaz, essa notícia me pegou na estrada, né? Eu estava dirigindo, estava vindo para cá, para minha cidade, e eu passei pelo centro a hora que estava ouvindo isso, né? E eu vi muita gente dormindo na rua e criança vendendo tudo que você pode imaginar no sinal. E aí eu escuto um negócio desse, né? Que não é um superfaturamento, é um roubo. Estão roubando dinheiro, canalhas, aquela trupe de degenerados do Ministério da Saúde está roubando dinheiro, enquanto a gente tem 500 mil pessoas que morreram da Covid, tem 19 milhões de pessoas que não comeram hoje, e esses caras pegaram 1,6 bilhões de uma vacina
que a gente ainda não tem todo o protocolo aprovado pela Anvisa. Isso é roubalheira. Isso está escrito, isso é brincar com o brasileiro, sabe? Enfim, mas o bom é que a gente tem essa CPI. Desde o começo eu falava que essa CPI ia pegar esses casos e ia trazer transparência, porque o governo Bolsonaro, ele sofisticou a corrupção, mas ele é cercado de pessoas tão incompetentes quanto ele. Então os caras caem sozinhos, você vai vendo que eles vão meio que caindo sozinhos. E, né, por sorte do destino, a gente tem dois caras lá na CPI que são muito bons, que é o Randolph e o Aziz, né? E eles vão para cima. Eu acredito que essa CPI vai trazer ainda mais coisas e tudo indica que tem que ser rápido, né? Porque senão isso vai se nebulizando e o assunto vai se diluindo. Então tem que ser agora. Amanhã a gente já tem que estar em cima disso, no mais tardar. E esses caras precisam ser presos, né? Quanto à fala do Salles ter saído, provavelmente é uma cortina de fumaça, ou ainda pior, né? Ou pode ver que surge algum escândalo muito grande, né, em relação ao Salles, e ele já deu pica na mula, né? Ele vai sair daqui, que é o que aconteceu com o outro ministro do Bolsonaro, inclusive, né? Quando saiu a prisão do Queiroz dentro lá da casa que pertencia ao advogado do Bolsonaro, o ministro caiu e foi embora, né? Muito provavelmente isso também vai acontecer com o Salles. Mas isso é sinal claro de corrupção, né? Eles estão roubando dinheiro do Ministério da Saúde, e eu espero aí que os nossos senadores acabem, né, cercando ainda mais esses canalhas, porque né, dando o destino que eles merecem. E só uma pontuação, lembrando que todas as vacinas são importantes, mas nada justifica uma compra irregular, né? A gente tem que pautar muito isso, pessoas, porque a gente vê a galera lá de Bolsonaro falando, vocês são contra a vacina, que não sei o quê. Não, a gente é a favor da vacina, mas a gente quer uma compra regular. A gente não quer um superfaturamento, a gente não quer quebra de contrato, enfim. São valores que são questionáveis e a gente vai até o fim sobre isso, que é como a Nicole falou, a gente está deixando de investir em um ponto crucial da nossa sociedade, que são as pessoas em situações de vulnerabilidade, de extrema pobreza, enfim, para estar superfaturando vacina, gente, sendo que existem outras vacinas mais baratas, já aprovadas pela Anvisa, isso não existe para mim. Então, todas as vacinas são importantes, mas que, de fato, as compras sejam regulares. Ricardo, e você, o que você tem a comentar aí desse caso? Acho que parafraseando o Ciro, né? Dessa vez deu bilhão aí. E não é a primeira vez, né? Já superfaturaram a cloroquina, agora a vacina. Eu já achava estranho todo aquele argumento de não terem fechado com a Pfizer pela Anvisa não ter aprovado, e eles estavam correndo para fechar com essa vacina que também a Anvisa não aprovou. Mas é isso, eu não tenho muito o que dizer. Quem é do baixo clero continua sendo do baixo clero, né? O Bolsonaro era e é cercado por pessoas que também são, como a Nicole falou, vão caindo aos poucos porque são incompetentes, porque estavam acostumados a roubar ali dinheirinho de gasolina, aí pegaram um orçamento nacional na mão e estão deslumbrados com isso, vão roubando de braçada, como muito fala o Ciro, e alguma hora vão cair. E superfaturamento devia ser o nome desse governo, né? Tudo é superfaturado. E vamos ver o que a CPI, se ela vai cair mesmo em cima disso. Eu estava um pouco descrente com essa CPI no início, nessa questão do impedimento, mas vão surgindo coisas bem graves aí que eu não esperava que fossem surgir tão rápido assim. A gente sabe que as coisas vão surgir algum dia, mas a CPI está clareando muitas coisas. E eu espero que no final de disso tudo, todo mundo seja preso, porque o Brasil tem isso que acontece no Brasil vem muito da anistia que a história foi dando a todo mundo que golpeou a nossa democracia, que cometeu crimes e ficou por isso mesmo, né? Aí surgiram pessoas como o Bolsonaro e esses amalucados aí que rondam ele. Só um adendo, né, que um fato a mais nesse caso aí é que o deputado Luiz Miranda, do DEM, ele revelou, né, que avisou o governo que tinha problema nesse contrato aí, nessa compra dessa vacina, e ele
jogou tudo ao vento, né? Falou, divulgou as mensagens que ele trocou com os assessores do presidente e foi até divulgado pela CNN. E agora tem a notícia aqui que a CPI está concedendo segurança ao deputado Luiz Miranda, ao irmão dele e os demais familiares, né? Sinal que tem muita coisa ainda nessa novela. Bom, então vamos fechar o primeiro tempo aqui do Futitrab. A gente só vai fazer uma pausinha de 8 segundos para passar a vinheta aqui e a gente já começa o segundo tempo do nosso episódio, o quinto episódio do Futitrab Podcast. Até daqui a pouco. Começando então o segundo tempo do Futitrab Podcast. E vamos começar, então, já falando da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Essa rodada que já começou, né? Os jogos, a gente está gravando aqui o episódio, começamos a gravação às 19 horas, então começamos a gravação já com a rodada iniciada. E temos alguns jogos aí já rolando. E vamos dar uma passada aí no panorama geral dos jogos que já estão acontecendo e que ainda vão acontecer entre hoje e amanhã. Bom, tá rolando agora no Maracanã, né, o confronto entre Flamengo e Fortaleza. O Flamengo vai vencendo por 1-0. No Morumbi, o São Paulo vai sendo derrotado. A Nicole já toda brava. Pelo Cuiabá em casa, 2-1. Cuiabá vai vencendo por 2-1. O Red Bull Bragantino vai vencendo o Palmeiras por 1-0 no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. E o Atlético Goianiense vai empatando em 0-0 com o Fluminense do Ricardo no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Amanhã a gente também tem alguns jogos. No Independência, o América Mineiro recebe o Juventude. O meu Corinthians recebe o Sport Recife, na Neoquímica Arena, às 19 horas. No Castelão, o Ceará enfrenta o Clube Atlético Mineiro, em Fortaleza. A Chapecoense recebe na Arena Condá, às 19 horas, o Internacional, o Inter tentando se recuperar aí no campeonato. O Grêmio também, que está na zona de rebaixamento, recebe o Santos na Arena do Grêmio, às 21h30. E em Pituaçu, o Bahia, da Ana Rosa, recebe o Clube Atlético Paranaense às 21h30 também. Vou começar com você, Nicole, já que seu time já está tomando uma traulitada aqui do Cuiabá. O que você tem expectativa dessa rodada aí? O São Paulo aí começou a rodada na zona de rebaixamento e se continuar assim, vai continuar, né? Acabou de empatar, 2-2. Gol do Sara aqui. Mas tá uma brincadeira de péssimo gosto, né? 6 jogos, a gente tá lá na zona de rebaixamento, se eu não me engano, é o penúltimo colocado, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso porque é um time que acabou de ganhar o Paulista, né? Que, querendo ou não, né, é um dos campeonatos aí mais competitivos. Que, inclusive, tinha o Bragantino que tá fazendo um começo de campeonato brasileiro muito bom também. Mas é uma brincadeira, passou já, né, da fase da gente ficar levando que não... não, é começo de campeonato, já está na hora de começar a jogar, né? Inclusive no jogo passado, errou uma saída de bola do que a gente ficava reclamando da época do Diniz, então já bate aquele desespero de voltar isso daí de novo, e tá jogando muito mal, se eu não me engano, o Rigoni tá na marcação, péssimo, mas conseguimos aí empatar e vamos ver, né? Tem que pressionar, porque do jeito que tá, não dá, não. E você, Ricardo? Fluminense joga amanhã. Qual é a sua expectativa para essa rodada aí? Qual destaque você tem aí para essa rodada? O jogo que você pode destacar e o comentário que você tem sobre essa rodada? Na verdade, o Fluminense está jogando agora, né? Estou até acompanhando aqui um pouco. Mas, assim, o que aconteceu com o Grêmio e São Paulo, né? Também, porque a maioria das pessoas colocavam os dois como favoritos ao G6 e começam muito mal, assim. Eu lembro, principalmente o Grêmio, né? Que está com 0 pontos. Eu lembro de muitas vezes o Fluminense começando assim,
sem ganhar nenhum jogo no início do campeonato, e lá na frente quase caindo, né? Se complicando por causa de 5, 6 jogos. Vamos ver se esses times reagem aí. Quanto ao Fluminense, eu tô acompanhando um pouquinho o jogo aqui enquanto a gente grava. O jogo tá bem chato, para falar a verdade. E o campeonato é estranho, né? Na primeira rodada eu fiquei feliz com o empate do Fluminense com São Paulo, e talvez não tenha sido um resultado tão bom assim pelo que vem acontecendo. E eu fiquei irritado com o desempenho do Fluminense nessa sequência contra o Bragantino, e talvez tenha sido vários resultados heróicos, né? E vamos ver o Bragantino na liderança, muitas zebras aí nesse início. Vamos ver até quando isso se mantém. Se vai continuar sendo equilibrado desse jeito aí, entre os times mais poderosos e os menos poderosos, né? O Bragantino vai alcançando a liderança isolada, né? Se o Atlético Paranaense enfrenta amanhã o Bahia da Ana, né? Se o Bahia empatar ou vencer, o Bragantino fica como líder isolado, né? Porque o Fortaleza está perdendo para o Flamengo. E ganhou de Flamengo e tá ganhando do Palmeiras, né? Isso que é impressionante. Sim, os jogos estão no finalzinho do primeiro tempo, acho que deve estar no intervalo agora, né? Entrando no intervalo agora, mas se continuar assim, o Bragantino tá vencendo 2-0 o Palmeiras. Tava 1, já 2-0, acabei fez o de gol ver aqui agora. também. Impressionante, né? O resultado do Fluminense foi ótimo, então empatamos com ele lá fora de casa, saindo de 2-0. E você, Ana, o que você tem de expectativa aí do jogo de amanhã do Bahia em Pituaçu? O Bahia que tem mandado jogos em Pituaçu aí ultimamente. Meu Corinthians enfrentou o seu também no domingo, empataram 0-0. E amanhã tem esse jogo aí entre Bahia e Atlético Paranaense. Bahia joga em casa e aí vai buscar essa vitória aí para frear também o Atlético Paranaense, que vem embalado aí dos últimos jogos. Sim, estou um pouco preocupada, inclusive, com esse jogo de amanhã, por conta da colocação do Atlético, mas positiva, e espero que o Fluminense ganhe esse jogo também, por conta do Goianiense, que está um pouco abaixo aí do Bahia, na verdade empatados, né? Bahia em oitavo, ele nono, mas, enfim, tem uma visualização que eu espero, né, que o Fluminense ganhe e que amanhã a gente pelo menos consiga empatar com o Atlético, senão não vai dar muito bom aqui nessa tabelinha, não. Mas vamos que vamos. Bom, e o meu Corinthians enfrenta o Sport, né? Sport também que é um dos candidatos aí ao rebaixamento, né? Apesar de estar fora da zona de rebaixamento por enquanto, mas pelo que desempenho que vem tendo aí, teve no estadual e vem tendo agora, é um dos candidatos, né? Então, pela fase do Corinthians, eu digo com dor no coração que é um confronto direto, né? O Corinthians tem que buscar aí os 45 pontos aí o quanto antes, não vem tendo bom desempenho. Tem jogado melhor fora de casa do que em casa, né? O Corinthians ainda não perdeu fora de casa nesse campeonato. Ganhou do América, empatou com o Palmeiras e com o Bahia. E em casa tem deixado a desejar. Enquanto o time ainda não perdeu fora de casa e o Corinthians ainda não venceu em casa, que era um fator determinante aí nos últimos anos jogar em casa para o Corinthians, que o Corinthians sempre teve aí um excelente aproveitamento, mesmo no Pacaembu, principalmente agora na Neoquímica Arena, mas tem tido dificuldades aí para conseguir ter uns resultados positivos aí. Começou ganhando no último jogo em casa com o Bragantino, mas acabou tomando a virada. Mas vamos aí, né? A expectativa é de vitória, né? Não pode, jogando em casa, não pode, contra o esporte, não pode pensar em outra coisa que não seja a vitória. Então vamos girar a pauta. Passando do futebol, vamos voltar a falar de política, né? E vamos falar aí o que foi aí os últimos dias da agenda aí do presidenciável trabalhista Ciro Gomes. Participação em podcast e vídeo destinado ao público cristão fizeram Ciro Gomes viralizar na internet nos últimos dias.
A repercussão dos eventos fez alguns influenciadores ligados a adversários políticos do presidenciável partirem para o ataque contra o pedetista. No último domingo 20, Ciro Gomes foi o convidado do Flow Podcast, um dos maiores podcasts do Brasil. Em episódio de quase 5 horas de duração, o ex-ministro deu detalhes de seu plano de governo que está em seu livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. O vídeo do episódio já alcançou a marca de 1,7 milhão de visualizações no YouTube até o momento da gravação desse episódio do Futitrabe. Já na segunda, 21, pela manhã, Ciro publicou em suas redes sociais um vídeo destinado ao povo cristão, onde enfatiza a importância do Estado laico e da liberdade religiosa. A repercussão do vídeo uniu o ex-deputado recém-filiado ao PT, Jean Willis, e o pastor neopentecostal ligado a Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, em ataques ao pedetista. Jean usou o termo coroné no Twitter para se referir a Ciro e insinuar que o presidenciável apela para o fundamentalismo, enquanto Malafaia publicou um vídeo dizendo que Ciro quer enganar os cristãos. Nicole, o que você achou aí dessa repercussão aí, tanto da participação do Ciro no Flow, quanto aí a esses ataques que ele sofreu, tanto de ligados ao Lula, quanto ligados ao Bolsonaro, aí, após ele divulgar, ele publicar esse vídeo aí voltado para o público cristão? Bom, primeiramente eu queria destacar que a participação dele no Flow foi muito, muito interessante, foi muito didática, né? Ele explicou de uma forma muito, muito simples todos os pormenores do Projeto Nacional de Desenvolvimento, e a entrevista, o Monark entrevista muito bem, né? Apesar dele ser um pouquinho fora da curva aí, né, na questão da inteligência, ele dialoga, ele consegue dar um direcionamento para a conversa, né, onde o entrevistado sempre fica muito à vontade. Eu senti Ciro muito à vontade, e falando assim na medida, né, dos problemas do Brasil, que ele conhece muito, como ninguém, eu diria, e ali conquistou muita gente, né, para quem estava ali nas redes sociais, acompanhando os comentários ao longo da live, e mesmo depois, até agora, né, nós vemos aí muita gente que está desiludido, né, com os dois que estão ocupando os primeiros lugares aí nas pesquisas, que estão dizendo que estão interessados mais em conhecer o Ciro e conhecer um projeto de país, né, que é uma coisa que a gente não fala no nosso Brasil. A gente fala de personalidades, a gente fala de políticos, conhecemos os nomes deles, mas pouco se fala de projeto de país. Então, o Ciro trouxe isso para o debate, trouxe isso para as redes sociais e cresceu, né? Até eu vi por aí, principalmente no Twitter, que as buscas, né, no Google, que ele tanto falou, virou até um jargão, aumentaram aí sobre ficha limpa do Ciro, quem era Ciro Gomes, e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o livro dele, como você citou, que acabou no estoque da Amazon, né? Então, isso são indicativos de que tem muita gente aí querendo mudança e que tem um espaço bastante interessante, né, para a terceira via, no caso, Ciro Gomes, ocupar. Bom, e como ele quer ser mesmo essa terceira via, a gente viu que segunda-feira ele fez muito bem esse papel, porque ele incomodou os dois lados, né? Que fique claro que não estou equivalendo Bolsonaro a Lula, estou dizendo que, né, você tem Ciro, o Lula aqui e o Bolsonaro do outro lado e as suas militâncias aí. E o Ciro conseguiu incomodar, né, agentes dos dois campos. E, por exemplo, né, para o vídeo dele chegar no Silas Malafaia, isso que eu achei muito interessante, que incomodou mesmo. Os caras estão atentos, os caras estão observando as redes sociais do Ciro, estão observando os movimentos do Ciro, e para o Silas Malafaia se manifestar é que a coisa foi, assim, no mínimo interessante para o público cristão. Eu vi o vídeo, né? Reconheço que eu não sou o público-alvo desse vídeo, mas eu não vi nada assim demais. Foi uma fala muito, muito simples, muito direcionada, falando, né, da importância aí da Bíblia para a construção do povo brasileiro, coisa que a gente já sabe, né? A gente tem aí 80% da população brasileira que é cristã. E agora o Jean Willis, minha gente, esse daí me pegou, porque é o cara que falar lá no Twitter dele de teocracia, comparar com aquela série, sendo que o cara tá aí defendendo o Estado de Israel o tempo todo. Quem que ele acha que os extremistas de Israel é pautado na onde?
Então, assim, eu fico pensando o que passa na cabeça do Jean Willis, um cara que, né, saiu do país, foi estudar e mostra ser tão raso, né, nos seus argumentos. Quando o Silas Malafaia é raso, eu não espero muito dele. Também não espero muito do Jean, mas ele poderia ser um pouquinho melhor na argumentação, né? Sair desse campo aí de querer ficar lacrando o tempo todo, né? E entrar para a argumentação. Porque voto ele já não tem muito. E ainda fica com essas brincadeiras, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Um político, um parlamentar, ficar com esse tipo de argumentação. E você, Ana, o que que você achou aí da repercussão do Flow e também dessa, desses ataques que o Ciro sofreu aí de ambos os lados aí dessa polarização que tenta impor aí ao povo brasileiro? Eu vou nessa mesma linha da Nicole, principalmente do fato da gente conseguir juntar Jean Williams e Malafaia para reclamar de Ciro Gomes. Para mim, foi o ápice do incômodo. A gente vê que, de fato, a gente está alcançando alguns públicos, né? Inclusive, agora no PDT, temos o movimento cristão trabalhista, que eu vejo como muito positivo da gente estar trazendo essa galera também, que tem essa visualização de país, enfim, de projeto, né? Pessoas cristãs, até porque cabe todo mundo na política, né, independente, o Estado é laico, mas cabe todo mundo dentro da política, inclusive os cristãos. E sobre o Flow, achei que não ia me estressar sobre o Flow, obviamente sempre me estresso depois das falas de Ciro Gomes, porque sempre tem alguém para encher o saco, e principalmente na questão da pontuação dele sobre a democracia, né? Eu não sei se vocês viram das pessoas reclamando sobre ele falar que a gente falhou enquanto democracia. E isso é um fato, a gente vê o sistema que está aí hoje, né? Depois da gente ter uma finalização aí duríssima de ditadura, a gente continua num modelo econômico, num sistema econômico selvagem, que é esse capitalismo aí inconsequente, que continua colocando as pessoas em lugares terríveis de condição de subemprego, enfim, exaltando o uberismo, exaltando terceirização, exaltando o home office. Então, a gente vê que, de fato, a gente errou como democracia, porque a gente colocou essas pessoas lá, a democracia colocou as pessoas lá. E não é para a gente voltar para a ditadura, mas é para a gente mudar o modelo econômico do nosso país. E a gente precisa ter essa visualização, a gente precisa ter essa criticidade, a gente precisa ter, se questionar enquanto pessoas, enquanto sistema. E aí vem a galera do PT pautar isso, né, que Ciro quer uma ditadura de volta, que o sistema econômico é esse mesmo, não está tudo bem, gente. A gente está falando de quê? O PT agora é a galera que está apoiando neoliberalismo, pelo amor de Deus, está tudo errado. Então, entrei nesse embate do Flow relacionado a isso, né, que a gente falhou sim contra a democracia, a gente continua falhando com as pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente, e a gente falha com a gente também, né, a gente vê tantas pessoas formadas, né, tendo 1 a 2 formações aí desempregadas, fazendo trabalhos que não são os quais eles se formaram, né, eles estão tendo que partir para outras vias aí para estarem nessa batalha dura do dia a dia de labuta. Então, a gente tem que pautar, a gente tem que ser crítico, e eu vejo essa criticidade com muito respeito de Ciro, porque ele foi muito respeitoso no Flow, inclusive enalteço isso daí nele, que cada vez mais a gente tem visto uma postura de Ciro muito melhorada, né, mais moldada. Obrigada, João Santana, se um dia você ouvir isso, estou te agradecendo por isso. E no mais, sobre o Vida, como eu falei já, acho importante esse movimento do pessoal cristão estar se adentrando nesse meio político, e pautando as questões dele também. A gente vê, eu não sei se vocês conhecem, o pastor Henrique Vieira, que é um cara totalmente politizado. Eu sou apaixonada por aquele homem, ele é cristão, evangélico, inclusive, e tem uma visualização de mundo, de sistema, de uma forma, assim, incrível. Ele traz pessoas, ele levanta a igreja para fazer essa crítica também, e isso é muito positivo, e, mais uma vez, pautando respeito, pautando o amor ao próximo, como foi a caminhada de Jesus, né? Eu sou uma pessoa cristã, então, para mim, isso é importante. E eu vejo e continuo vendo Jesus como um cara que era dos direitos humanos. Era uma pessoa política, né? Ele fazia a política dele. Então, a gente segue nessa construção aí, a gente segue incomodando, inclusive as redes sociais de Ciro bombaram, mais pessoas seguindo ele no Twitter e nas redes. Então, eu vi esses movimentos do último dia como muito positivos para 2022.
E você, Ricardo, o que que você tem a dizer aí de tudo que rolou aí nesses últimos dias com relação ao Flow e com relação a esse vídeo que o Ciro postou aí nas redes sociais? Eu acho que a entrevista lá no Flow Podcast foi muito boa, até porque o Monark e o Igor deixaram o Ciro falar bem à vontade, né? Eles conduziram muito bem a entrevista. O Ciro, que gosta de falar bastante, conseguiu falar bem, né? Quase 5 horas e sem ser chato, né? Eu nunca imaginei que eu fosse ver um vídeo, ficar a noite de domingo vendo 5 horas sobre uma palestra política e querer ver mais, entendeu? E a entrevista foi muito boa. Ele moderou o tom quanto às críticas. As críticas foram bem técnicas e também levantou muitos episódios polêmicos, né, de corrupção no governo Bolsonaro, alguns até que a gente não sabia, né, como aquele tráfico de influências, do leilão lá da Petrobras. E foi isso, assim. E é impressionante o quanto a gente está vendo até hoje, como a Nicole falou, as pessoas que viram aquela entrevista declarando voto no Ciro, né? Gente que não é da nossa turma, mas viu ali um projeto de país e demonstrou interesse, ou até foi ganha mesmo, né, pela entrevista. E a gente vai trazendo esse pessoal para a turma boa ali, porque, como o Ciro muito bem fala, o acolhimento é muito importante nesse momento e a gente tem que prestar atenção nisso. Quanto ao Jean Willis, eu falo muito, eu tenho muita propriedade para falar, porque eu já cometi o erro de votar nele, né? Eu sempre digo que foi o pior voto que eu dei na minha vida, assim, porque o Jean Willis, ele nunca teve voto para se eleger, sempre se elegeu na aba de alguém, do Chico Alencar, geralmente do Chico Alencar, né, que era o puxador de votos aqui no Rio. E assim, ele fez foi que o Ciro estava fazendo uma equivalência entre Bíblia e Constituição, é uma desonestidade intelectual muito grande. Ele não falou isso, ele falou que os livros não são conflitantes, é um quilômetro de distância entre falar isso e dizer que existe equivalência. E os livros não são realmente conflitantes. Eu sou agnóstico, eu não tenho religião. Eu estou muito bem aqui para falar. Eu não vi nada demais no vídeo, eu acho que ele faz um aceno à população cristã e é razoável num país que 80% da população é. E também o Jean Ives é uma pessoa que fala muito da perseguição, né, às religiões de matriz africana, e ele também está sendo muito preconceituoso, tirando os cristãos, toda essa comunidade gigante, como aquelas pessoas ruins, como Silas Malafaia, por exemplo. Parece que para essa esquerda todo cristão é um maluco fanático, e não é assim. Isso aí é uma pequena minoria. É o Silas Malafaia, é o cara da Universal, Valdemiro Santiago, esse pessoal. Mas isso aí é um mundo que é uma minoria dentro do todo, entendeu? Então não adianta você reclamar de perseguição por um lado e você ser preconceituoso pelo outro, entendeu? Eu não sei como é que as pessoas... Eu não sei se é falta de sabedoria ou se é de propósito que eles fazem isso só para ferir a imagem do Ciro mesmo, né? E quanto ao Silas Malafaia, é legal que ele tenha se preocupado, porque, como a Nicole falou, isso chegou até o pessoal dele ali, né? E quanto a ele, eu quero que ele vá cumprir a tarefa que o Boechat deu para ele. Não estou nem aí para o que ele pensa, para o que ele fala. É um vagabundo, um mercador da fé. É o pior deles, eu diria até. Está se metendo no. Está aí quase sendo investigado por intromissão no governo. É essa gente aí que está influenciando tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, não me importa muito a opinião dele,
que ele vá fazer o que o Boechat mandou ele fazer, e é isso aí. Eu queria falar uma outra coisa que também sobre isso ainda, que no meu grupo repercutiu um pouco meio mal, assim, né? Esse vídeo, porque são pessoas que achavam que não precisava. E aí eu comecei a refletir que eu também, há um tempo atrás, seria essa pessoa, né? Que achava que o aceno não deveria ser dessa maneira. Então, por isso, eu me dispus a ouvir, né? O porquê que estava incomodando. E é interessante, né? Que você também exerça o seu direito de falar, eu não gostei, por isso, por aquilo, mas sempre pautando na verdade, né? Pautando na honestidade do que aconteceu, não inventando situações, né? O João Willis inventou, ele não conseguiu, eu acho que ele conseguiu interpretar, mas ele tentou destinar de uma outra forma, porque ele faz isso mesmo, né? Ele distorce as coisas. Ao contrário de pessoas que falaram que não, eu não gostei por isso, e estava assim, ok. Você não gostou, tudo bem, né? Não é de tudo que eu vou gostar, não é de tudo que eu vou aceitar numa campanha. O candidato, ele tem que falar para todo mundo, não só para você. E ele está falando com você também, em outros momentos que outras pessoas não gostaram. Então, assim, toda crítica, eu acho que ela tem que ser feita, desde que os dois pezinhos estejam nos fatos, na realidade, né? Então, e não mentir, porque até dentro do aspecto ali de gente que gostou, né? Começou a criticar a esquerda que não gostou, fez isso de forma caricata. Ou seja, pegou as ditas feministas e colocou elas lá com o corpo nu, com o crucifixo. Então, esses dois lados são nocivos, né? Mas acredito que com o tempo a gente vai amadurecer e essas coisas vão, espero, né? Se tornem aí cada vez menores e a gente, assim como eu hoje consigo refletir, né, com o amadurecimento, que uma coisa não sobrepõe a outra, entendo dessa maneira, né? E respeito, acho que essas pessoas também uma hora vão começar a ver que não é um oposto ao outro, que para defender uma causa não preciso, né, distorcer e acabar com a outra. Acaba sendo o perseguido perseguindo, né? O caso de Jean. E isso é um erro para mim muito abissal, assim. Às vezes eu converso com o Snow no Twitter, acho que vocês conhecem o Snow, né? E ele fala assim. Só aproveitar, Ana, para mandar um abraço aqui, forte abraço para o Snow do Sertão, um grande, famosíssimo aí no Twitter, aí na militância trabalhista. Esse querido. Ele e a Mazita falam assim, que eles gostam muito que eu falo na internet, às vezes, com muito amor. E o cristianismo me trouxe essa fala um pouco mais amável com o passar dos anos, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito, muito a ferro e fogo. E quando a gente abraça essas pessoas e a gente tem esse abraço recíproco, porque eles nos abraçam também, da gente estar recebendo eles, e ver esse posicionamento do Jean, porque é coroné. Jean, ele simplesmente ele teve um posicionamento que o pessoal de direita tem com a gente de esquerda, e o Lula, e o PT. Então a gente começa a refletir aonde a gente está chegando, onde é que essas pessoas ditas de esquerda estão chegando e pautando, e a gente tem que trazer isso para o debate, porque é como a Nick falou, assim, da gente pausar, ouvir, ver o que está acontecendo, ver de onde vem esses fatos, se de fato é isso mesmo, para ver se vale a pena o diálogo, né? Que às vezes a gente perde tempo e tempo é dinheiro, e tempo é vida, e a gente precisa de fato ter um pouco mais de escuta ativa, mas ver se de fato vale a pena algumas discussões. Aproveitar também que você citou a Mazita, um abraço para a Mazita também, que está sempre compartilhando aí os nossos episódios, os nossos posts nas redes sociais. Vou pegar um gancho aí no que vocês falaram. Com relação ao Jean Willis e ao Silas Malafaia, bom, Silas Malafaia, a gente não tem muito o que esperar, né? Eu gostei muito do que no tweet que a Duda deu em resposta ao vídeo que ele publicou, falando que se o Ciro quisesse enganar os cristãos, ele faria um curso com o próprio Silas Malafaia, né? A Duda Salabert, que é vereadora pedetista lá de Belo Horizonte, vereadora mais votada de Belo Horizonte na última eleição, né? E com relação a João Willis, ele, usando esse termo coroné, né, de um cunho totalmente xenofóbico, né, porque como o Ciro, que é um cara que junto, assim, Tasso não é trabalhista, não é, mas era aliado do Ciro na época, ele junto com o Tasso que
puseram um fim ao coronelialismo lá no Ceará, e coloca essa alcunha de coroné no Ciro só por ele ser um cara indignado, ou por ele ser do Nordeste, e por ele ganhar a eleição, porque o grupo dele ganha a eleição lá e por causa de manter no poder aí mesmo grupo político por muitos anos, e usar esse termo xenofóbico, né? E curioso que o Jean usa desse artifício para para ofender o Ciro, mas assim, quando você faz qualquer crítica política ao Jean, ele é política, não é nada pessoal. Ele diz que você está sendo homofóbico com ele. E assim, isso interdita o debate de um jeito que você fala assim, como que você vai fazer? O que você faz aí? E é algo que é muito ruim para a política como um todo mesmo, né? E com relação ao que a Ana também falou sobre a fala do Ciro no Flow, com relação à democracia ter falhado, você vê que as pessoas, elas se fingem de sonsa mesmo para falar isso. Porque tá claro que o Ciro não defendeu a ditadura ali. As pessoas se fingem de sonsa para dizer para ter alguma coisa para falar do Ciro, porque não tem condições a pessoa. Ali tá claro que ele está falando que quem falhou não foi a democracia, mas foram quem a democracia elegeu. Foram os democratas, né, no caso, que acabaram falhando e tá querendo falhar novamente, de querer só salvar a democracia e colocar no lugar qualquer coisa com relação a essa falsa polarização que a gente está enfrentando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim, porque essas pessoas, por exemplo, até esse vídeo do Ciro, se fosse postado pelo Lula, essa galera toda que criticou o Ciro estaria elogiando, falando que o Ciro, ou como o Lula é estadista, acenando para o povo, que é um cara popular, e por quê? Só porque foi o Ciro que postou, essas pessoas ficam atacando salvo algumas exceções, sem nenhum embasamento, né? Vocês têm alguma coisa a falar a mais sobre esse assunto? Eu ia comentar um pouco sobre essa questão da democracia, bem rapidamente, que é como a palavra que está aqui no documentário, democracia em vertigem, e faz um tempo já. E Bolsonaro, todo dia, ele tira um pouquinho mais ali, ó, tira uma lasca. A toda ameaça de golpe, a toda fala que ele fala que vai botar um cabo em um soldado, que ele vai fazer isso ou aquilo, ele está tirando nacos da nossa democracia. Então, quem não acha que a nossa democracia se perdeu, é essa pessoa que está perdida. Porque todo dia a gente tem demonstrações de que onde a nossa democracia nos levou e o quanto a gente precisa voltar e restaurar ela, porque a gente não está vivendo democracia, não. A gente está vivendo alguma coisa ali que o Bolsonaro está nos direcionando, e o pior, a gente está se acostumando. Hoje a gente ouve algumas coisas, né, que o Bolsonaro fala, e a gente não fala, não, bobagem, ele não vai fazer. Ou seja, a gente está se acostumando. Isso é um perigo muito grande. Assim, a nossa democracia também nunca foi forte, né? Nunca foi fortalecida, né? Ao longo de toda a história. Qual governo brasileiro não sofreu uma tentativa, uma ameaça de golpe? O Getúlio teve que tirar a vida para impedir um. O Juscelino Kubitschek também foi um parto para ele assumir o governo. Depois teve o golpe, o impeachment não foi o do Collor, não foi, mas Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo, todos os governos sofreram tentativas de serem interrompidos, né? Então a nossa democracia nunca foi fortalecida, e esse pessoal que está criticando não ajudou em nada a fortalecer também, porque eles mesmos sofreram um golpe e não politizaram a população. Então, eu acho que o Ciro também quis falar nesse sentido. Ele sempre fala que a nossa democracia nunca foi fortalecida, não é jovem, mas não é forte, já sofreu um golpe há pouco tempo, está ameaçada de outro. Então, é nesse sentido também político que a gente nunca teve uma democracia forte. Assim, e com relação a isso, aproveitando o que você falou aí de fortalecer a democracia, esse período desde do fim da ditadura militar até os dias atuais,
a gente viu que teve muitos erros políticos que enfraqueceram a democracia. Isso dentro do ambiente democrático. O próprio presidencialismo de coalizão que vem do Fernando Henrique foi enfatizado pelos governos petistas, que trata a política de uma forma totalmente fisiológica, mesquinha, que faz a gente, assim, a gente tem que acreditar que a gente tem que infestar um governo de gente sem escrúpulo nenhum para se manter no governo, que nem o Ciro faz, né? Deixar o bandido roubar para o bandido não me encher o saco com meus problemas de governo. Então, assim, isso foi justamente o que deu descrédito, colocou descrédito na política pela população, que gerou o Bolsonaro. E a gente vai repetir o erro colocando alguém que está demonstrando que não aprendeu nada e que vai cometer os mesmos erros, se aliando às mesmas pessoas, se aliando a Eunice Oliveira, se aliando a Sarney, se aliando a Renan Calheiros, em prol de um suposto de uma suposta governança, um suposto ambiente político favorável que não é perene, né? Que a gente sabe que de repente pode gerar um outro Bolsonaro, porque o bolsonarismo não vai morrer na próxima eleição, mesmo que o Bolsonaro perca a eleição. Vai ficar aí, o Bolsonaro é um movimento que vai ficar aí por muitos anos. E a gente vai colocar algo no lugar que justamente legitimou esse bolsonarismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado como a gente vai tratar a política para não acabar daqui a alguns anos a gente voltando 3 passos, 10 passos atrás nessa construção democrática aqui no Brasil. Bom, vamos então encaminhando para o final. Ricardo, se já tiver alguma pergunta aí para fazer para a Ana, pode fazer sua última pergunta e já emendar aí nas suas considerações finais e na sua despedida, nossa convidada. Queria agradecer a presença da Ana aqui, que abrilhantou o nosso podcast hoje. E eu queria também perguntar, assim, uma coisa mais a ver com futebol, com o time dela, o que ela acha do presidente do Bahia, que parece uma pessoa politicamente mais arejada, assim, entre os companheiros dirigentes do meio do futebol, assim, o que você acha dele, assim, politicamente, o que ele está fazendo com o clube, tudo mais. E saudações trabalhistas a todos e vamos à luta aí, porque agora está chegando mais gente, a gente vai ter mais trabalho ainda, mas vamos que vamos. Inclusive, não, falaram na última reunião do PDT Bahia que ele estava querendo vir para o PDT. E aí a galera super vibrou e tal, tem muito, muito tricolor dentro do PDT, mas é uma pessoa além do tempo, né? Além do desenvolvimento dele dentro do Esporte Clube Bahia, politicamente ele não deixa de se posicionar, né? Seja contra o governo, seja pautando as coisas que estão erradas. Então, foi um achado assim muito positivo para o nosso time e espero que ele venha para o PDT, quem sabe, né? Se esse sonho distante se realize para a gente juntar essas forças aí. Mas vejo ele como uma pessoa socialista, trabalhista, desenvolvimentista. Marcelo é uma pessoa que não só pauta time, mas pauta time e política, e as pessoas respeitam ele dentro do time por conta disso. Não só a torcida, mas os jogadores também. Eu vejo que nunca vi, na verdade, alguma crítica negativa a ele relacionada a isso. Então, eu creio que pode ser um achado também para o nosso partido, como foi para o Bahia. Então, bora esperar aí os movimentos para ver como é que vai ser. Nicole, pode fazer também a sua última pergunta e já emendar aí com a sua despedida aí, Ana. Bom, gostaria de começar agradecendo a Ana, foi muito bom saber suas trajetórias, seus projetos aí dentro do PDT e a sua construção aí junto com a juventude, que a gente tanto espera deles nessa vanguarda aí de mudança, como já dizia Brizola. Bom, eu queria perguntar qual será a sua trajetória política individual mesmo, se você vai querer sair candidato novamente, como que você está pensando nessa questão?
Como eu falei aqui mais cedo, eu saí candidata ano passado a vereadora, né? Tive uma votação expressiva, fui a segunda mulher do partido mais votada, e foi a minha primeira tentativa, né? O que foi muito positivo, e eu tive uma campanha muito só, não tive o apoio da juventude, como eu tenho hoje, e eu espero sim sair ano que vem, não sei como é que serão as trajetórias dentro do partido, quem vai sair, quem não vai sair, mas já surgiu um possível convite, né, para sair deputado estadual, não sei como é que vai ser a movimentação. Tenho conversado aos poucos com o pessoal da militância, porque eu falo muito, eu fiz assim, vocês querem que eu saio, mas eu só saio se eu tiver a força da juventude, porque é muito legal quando sai uma mulher, né, negra e tal, presidente, é massa, mas sem apoio eu não saio, porque é muito fácil a gente querer pautar e colocar as pessoas lá como se fossem bonitinhas, aquele modelo ali, ó, que incrível, né, saindo deputado estadual, e o partido não apoiar, e a juventude não apoiar, e eu não entro nessa mais como eu entrei ano passado, que eu tive o apoio de amigos e familiares por fora, mas hoje eu já vejo esse senso de coletivo da juventude, dos meninos estarem me levantando, me dando força, até porque eles viram trabalho também, né, que eu tenho trabalhado certo dentro da juventude, então isso tem dado uma força maior também, mas eu espero seguir essa caminhada política, eu vejo que é a minha vocação, é o meu propósito de vida, né, eu sempre, desde muito cedo, trabalhei com políticas públicas e terceiro setor, e a partir do momento que eu me adentro, né, ao primeiro setor, eu descubro um outro universo, que de fato pode se encaixar o primeiro, o segundo, o terceiro em uma unicidade, né, ser uma coisa só. E trabalhar com isso vai ser o que eu quero para a minha vida inteira, tá ocupando esses espaços, espero um dia ser deputada federal, quem sabe, é um sonho, assim, que eu tenho muito de ser deputada federal um dia, e agradeço a você, Nicole, por ser uma mulher política, né? Eu acho que eu acompanho de vez em quando o pessoal compartilhando suas coisas e eu acho o máximo seus posicionamentos e principalmente o respeito que as pessoas têm por você, que você continue levantando mulheres, que você continue tendo o espaço que você tem aqui com os meninos, né? E que cada vez mais a gente traga mais mulheres para acreditar nesse espaço da gente, porque as mulheres são muito desacreditadas da política, porque não cabe elas, né? Normalmente não cabe elas. Mas tendo companheiros, camaradas aqui, como Solon, Ricardo, enfim, que dividem esse espaço com muito respeito e educação, eu espero que você continue também nessa caminhada junto comigo, como mulher. Vamos juntos. Vamos juntas. Então, eu tô me despedindo, gente. Se cuidem, máscara na cara, não dê ouvidos ao Bolsonaro e boa semana a todos. Olha, e aproveitando que a gente quer e vai ter ainda mais convidadas mulheres aqui do podcast, a gente já tem conversado com algumas já, que a gente, assim, dizem que o futebol é muito mais voltado para os homens, né? Mas tem muita mulher que gosta de futebol e a gente quer inserir ainda mais mulheres aqui para falar de futebol e política com a gente, e que é imprescindível abrir esse espaço aqui que é muito importante ter essa construção aí para ter uma igualdade maior aí as mulheres só vai ter espaço mesmo para poder defender as suas pautas se elas forem representadas por elas mesmas, né? Se deixar isso nas mãos de nós homens, isso não vai acontecer nunca. Bom, Ana, eu queria também te agradecer aqui imensamente por você ter aceitado o convite, ter participado aqui do Food Tribe com a gente. Foi uma honra, a gente se conheceu aí recentemente aí no Twitter, né? E deu para ver que você é uma pessoa que agrega muita gente boa ao seu redor, né? Vi que você tem ajudado bastante, a gente bastante, né? Divulgando o nosso conteúdo, os nossos episódios, os nossos posts. E a gente tem visto que muita gente gostou da sua participação, te parabenizou quando a gente anunciou no Instagram, no Twitter, que você ia participar aqui com a gente. E queria que você desse um recado final, se você quiser deixar algum recado com relação ao Netos por Escolha, se tem alguma forma de ajudar, o espaço é seu aí para você dizer o que você achar melhor.
Primeiro, agradecer a vocês a esse espaço, esse convite. Contem comigo para continuar compartilhando o conteúdo de vocês. Acho que quando a gente levanta esses conteúdos trabalhistas, né, a gente não só enriquece o nosso debate, mas como a gente agrega outras pessoas de outros âmbitos, né, que é o que a gente quer, trazer outras pessoas para perto, de outras vias, para se unirem a gente, não só em 2022, mas a gente ter esse percurso aí, né, trabalhista, socialista, pautando esse desenvolvimentismo de país, da gente recomeçar de novo, né? Porque a gente vai ter que recomeçar enquanto país. Mas o meu recado para as pessoas que estão ouvindo, enfim, que é o que eu pauto muito na minha vida, que eu ouço muito de Tico Santa Cruz, inclusive, né? Que é um eleitor aí do Ciro Ferrenho, é que ele fala que o amor é a única revolução verdadeira. E eu sei que foi ele que me trouxe aqui nos espaços que eu estou, né? Esse amor pela política, pelo povo, pelas pessoas, pela construção, por acreditar que o espaço que eu vivo, eu quero que o outro viva também, principalmente essas pessoas vulneráveis, porque eu tive muitos privilégios na minha vida. Então, eu acho rico quando eu penso em políticas públicas, quando eu penso em política de terceiro setor, para levantar essas pessoas para o meu lado, para elas entenderem que é muito bom viver, que é muito bom a gente ocupar espaços, que é muito bom a gente ter sonhos, porque são pessoas que deixam de sonhar por conta de um desgoverno, por exemplo, que a gente tem agora, por conta de um presidente como a gente tem agora, porque eles fazem com que as pessoas deixem de sonhar. E aí eu trago uma fala do Ciro também, que é a gente continuar sonhando com os pés no chão, né? Que ele traz a gente para essa capilaridade mais uma vez. Então eu sempre pauto isso na minha vida. Creio que vocês estão fazendo esse trabalho de vocês com muito amor e carinho também, né? Porque tudo que a gente pauta na vida, eu acho que a gente tem que fazer com isso, com propósito, com amor. E eu não duvido que o trabalho de vocês aqui no FUT está sendo assim, e que a gente possa pautar isso para outras pessoas também, de ter propósitos e de ter causas com amor. Porque a política pode ser feita com amor. Não é só embate, não é só entrave, é amor também, é amor pelo povo, é amor pelo Brasil, é amor pelas nossas riquezas, né, por tudo que sai da nossa terra, da gente valorizar isso, da gente não estar vendendo, importando, exportando, né, a gente está acreditando na valorização do povo brasileiro, de estar enriquecendo essas pessoas, de estar dando um trabalho digno, de qualidade, e da gente estar fazendo com que essas pessoas se sintam representadas, né, enfim, e apaixonadas pela política, porque as pessoas são desacreditadas pela política, então eu acredito muito numa política feita com amor e que a gente paute mais uma vez isso, das pessoas acreditarem na nossa construção. E é isso, galera. Muito obrigada por esse espaço. A gente que agradece mais uma vez em nome de todos os integrantes aqui do FUTTRAB, e eu agradeço imensamente aqui a sua participação. E antes de eu terminar o episódio, eu queria fazer uma menção aqui a Leonel de Moura Brizola, que anteontem, né, dia 21 de junho, completou 17 anos da sua partida. O Brizola, a gente costuma dizer que é o melhor presidente que o Brasil não teve, né? Ele que teve com a sua postura totalmente combativa, que adiou o golpe na campanha da legalidade em 61, ele que foi governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, que sempre teve como pauta principal a educação que a gente tanto carece aqui, né? Que a gente tem tido cortes imensos aí na educação, com esse desgoverno, e que a gente consiga aí, num futuro governo trabalhista que acredito que está se aproximando, que a gente possa colocar a educação no centro do debate novamente. Então, queria deixar essa menção aqui, não podia deixar o episódio acabar sem falar desse dia, né, do dia 21 de junho, que a gente viu nas redes sociais aí o presidente Carlos Lupe, a Juliana Brizola, o pré-candidato a governador Rodrigo Neves, do Rio de Janeiro, e também o Brizola Neto, foram lá em São Borja para prestar essa homenagem a esse grande brasileiro e grande trabalhista, fundador do PDT, Leonel de Moura Brizola. Bom, para você, ouvinte FUT Trabalhista, também o nosso agradecimento aí, que você ficou aqui até o final desse episódio. Muito obrigado pela sua audiência. E se você acabou caindo aqui de paraquedas, siga a gente nas nossas redes sociais, @FUTTRAB é o nosso Instagram, o nosso Twitter,
A nossa página no Facebook é FootTribe Podcast. A gente também está no YouTube, FootTribe Podcast. Já estamos com os nossos episódios anteriores, já estão lá, e esse episódio também vai estar lá. Se você está ouvindo no YouTube esse episódio, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Até mais.